com todos, é sério, mas no sentido em que ah, tudo isso que a gente faz em termos de meditar, estudar, todo esse treinamento, ele pode ser condensado, praticado de uma única vez quando a gente faz as práticas de sadhana. Então, esse é o ponto que é o tema de hoje, né? Que é um ensinamento do 43º Sakyatrizin, que o livreto está disponível lá no site. Foi sugerido para quem quisesse acessar o livreto antes da aula, podia acessar. Mas é importante que a gente entenda que, por exemplo, há várias maneiras da gente se aproximar do Dharma, dos ensinamentos budistas, como já explicado anteriormente. Então, eu posso me aproximar como simpatizante, para aprender um pouco da filosofia, da psicologia, das ciências contemplativas. Eu posso me aproximar do Dharma enquanto um estudo acadêmico, na área de ciência e pesquisa, que hoje está muito desenvolvido isso, o que é muito bom. E eu posso me aproximar do Dharma enquanto um praticante do Dharma. Então, quando eu me aproximo do Dharma enquanto um praticante do Dharma, é tomar o Dharma, os ensinamentos do Dharma, como seu caminho espiritual, para além de religião, religiosidade, né? Isso é importante entender. O Dharma, em sua origem, o Buda não teve nenhuma intenção em formar uma nova religião, de estabelecer uma nova religião. O que o Buda teve foi a intenção de entender, compreender a natureza do sofrimento. Uma vez que a aspiração fundamental de todos nós é sermos felizes, porque é que, na busca da felicidade, nós acabamos produzindo experiências de sofrimento. Então, o Dharma diz sobre isso. Então, à medida que nós vamos entendendo como que as nossas ilusões são formadas, ou que sustenta as nossas ilusões. Então, por exemplo, se nós todos temos a aspiração de sermos felizes e nós mesmos, muitas vezes, nos deparamos falando com nós mesmos, né? Poxa, tal situação que eu estou vivendo, não haveria mais, não há necessidade de eu estar vivendo ela. Por que que eu não consigo mudar isso? Né? Aí, no âmbito muito pessoal de cada um, surgem essas perguntas. Por que que nós todos queremos praticar o Dharma e acaba, ou queremos ser felizes e acaba que nessa busca por felicidade, nós acabamos constituindo experiências de sofrimento. Então, essa era a busca de Siddhartha. Então, os ensinamentos dele diz respeito a nós virmos a ter uma compreensão de que o porquê que nós aspiramos por uma experiência de felicidade e na busca dessa experiência de felicidade, nós construímos experiências de sofrimento. Não só para nós, mas como as nossas ações de pensar, falar e agir reverberam em outras pessoas, acabam também que nós produzimos essas mesmas experiências em outros. Apesar da nossa aspiração fundamental ser de sermos felizes. Então, dentro desse processo do aprendizado do Dharma, para aqueles que optaram por ter o Dharma como seu caminho espiritual, e aqui de novo, vale a pena dizer, no budismo não há conversão. Então, o fato de eu ser católico, ou eu ser cristão, ou ser espírita, ou eu ser de qualquer outra confissão religiosa, não me impede de estudar o Dharma, não me impede de praticar o Dharma. Então, não existe conversão no Dharma. No entanto, quando você se aproxima cada vez mais e vai se aprofundando nos seus estudos, aí a gente chega nesse lugar que é, eu me aproximei como simpatizante, eu fui estudando a filosofia, fui estudando a psicologia, aprendi a meditar, fui me aprofundando
o meu conhecimento nas técnicas de meditação, shamatha, vipassana, e depois, quando você adota o caminho do Dharma como sua prática espiritual, aí tem mais um nível de meditação que se chama Shunyata. Então, para aqueles que nessa jornada decidiram adotar o caminho do Dharma como sua prática espiritual, aí o primeiro passo é o refúgio. Então, este é o primeiro passo. A partir do momento que eu tomo refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, significa o quê? Você botou para gravar, tá? Não coloquei para gravar. Então, bom. Então, já está gravando. Então, bom, enfim. Pronto. Então, o que acontece? Quando você adota o Dharma como sua prática espiritual, o primeiro passo é o refúgio. Então, o refúgio significa, você está chovendo, eu procuro um abrigo. Se está muito calor, eu procuro um abrigo. Procuro um refúgio. Então, no Dharma, a gente toma refúgio. O refúgio espiritual significa o quê? Quando eu tiver alguma dúvida, quando eu tiver algum questionamento, quando eu tiver uma aspiração de ajudar alguém, enfim, eu sempre vou recorrer ao refúgio. O refúgio tem 3 objetos. O primeiro é o Buda. Só que a gente tem que entender que Buda não é uma pessoa. Buda não é um ser. Buda significa realização, significa sabedoria, significa suprema sabedoria, sabedoria ilimitada. O segundo refúgio é o Dharma. O Dharma significa o método através do qual nós estudamos. Então, todo ensinamento budista ele é todinho sistematizado. Então, existe uma forma totalmente congruente de como estudá-lo. Então, é um método, é o Dharma, que são os ensinamentos dados pelo próprio Buda e também o que a gente chama dos comentários, que são aqueles grandes mestres que estudaram, contemplaram por muito, muito tempo. Eles fazem comentários. Estes comentários nos ajudam em muito a compreensão dos textos originais. Então, geralmente a gente estuda o texto original com os comentários. E os comentários são comentários de vários professores. E aí a gente tem a oportunidade de expandir incomensuravelmente esse conhecimento. Então, este é o Dharma. E o terceiro é a Sangha. Sangha significa companheiros de prática. Todos aqueles que tomam refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, todos nós que temos refúgio, nós somos companheiros da prática desses ensinamentos. Isso significa Sangha. Então, eu tomo refúgio no Buda, que é a sabedoria primordial, a sabedoria ilimitada dos seres iluminados. Eu tomo refúgio no Dharma, que é o método como praticar, como estudar, como tornar isso algo que reverbera na minha vida prática. E será sempre a minha fonte de busca, de compreensão, de estudo e de ampliação do meu conhecimento. E a Sangha significa o grupo das pessoas com quem a gente estuda e pratica junto. Então, a primeira coisa é o refúgio. Tomado o refúgio, a outra coisa que se torna é entender dentro do caminho que existe uma aspiração que se chama bodhicitta. A bodhicitta significa a nossa mente se volta ao Dharma, ou seja, agora tudo que eu penso, falo e faço, toda a minha compreensão de todos os fenômenos das minhas relações humanas, familiares, amigos, funcionais, seja o que for, tudo isso agora passa por um filtro que se chama bodhicitta. Ou seja, todas as minhas ações de pensar, falar e agir desse momento em diante, ela não é para o meu próprio benefício. Ela é para o benefício e felicidade de todos os seres incondicionalmente. Então, aqui é um momento de uma grande reflexão. Porque no Dharma, nós
temos dois grandes veículos, o Hinayana e o Mahayana. O Mahayana foi a primeira compreensão que se teve dos ensinamentos do Buda. Então, antigamente, se referia a ele como caminho inferior. Só que o Sua Santidade, o Dalai Lama disse que nós não devemos usar isso, porque os ensinamentos do Buda são sublimes e não deve ser falado como inferior ou superior. Então, o Hinayana, a gente pode se referir como o caminho da autorrealização, da autoliberação. E o outro é o caminho Mahayana, é o caminho onde nós permanecemos nele até que todos os seres venham se liberar do ciclo de sofrimento. Então, não tem tempo. No Hinayana, é pelo tempo de uma vida. Por uma vida, eu vou sustentar essa aspiração de alcançar a iluminação e de que todos os seres se tornem livres do ciclo sansárico, ou seja, que todos os seres alcancem a iluminação. Mas a minha prática ela é voltada para uma vida, para a minha própria iluminação. No caminho Mahayana, toda a minha prática é não para uma vida, mas é por quanto houveres seres em sofrimento no universo. Como disse Shantideva, por quanto o universo existir e por quanto o sofrimento no universo permanecer, possa eu aqui permanecer até que todos os seres se livrem do sofrimento. Então é uma aspiração ilimitada. Não tem bordas, não tem limites. Isso é um compromisso bastante grande. Então, quando a gente tem a bodhicitta, nós temos a prática da bodhicitta, e ela vai se dividir em bodhicitta relativa e bodhicitta absoluta. A bodhicitta relativa ela tem dois aspectos, a aspirada e a engajada. Ou seja, a bodhicitta que todos nós, obviamente, aspiramos é a bodhicitta absoluta. Mas nós ainda temos muitos vícios mentais, nós ainda temos muitas ilusões. Então, dificilmente a gente consegue visualizar isso claramente. Por exemplo, se a gente fala que nós aspiramos que todos os seres, incondicionalmente, se tornem livres do sofrimento, pode ser que nesse momento a gente nomeie algumas pessoas que eu não consigo olhar para ela e aspirar que ela seja feliz. O problema não está na pessoa, o problema está na minha percepção sobre ela. Então essa é uma jornada muito grande de eu entender que se eu tenho raiva de alguém, por exemplo, isso é só um exemplo. Se eu tenho raiva de alguém, a raiva está em mim, não está no outro. Se eu sentir raiva, essa pessoa me fez um favor, porque ela me levou a eu experienciar algo que há em mim. Então, de novo, se eu aspiro ser feliz, se a aspiração fundamental de todo qualquer um de nós é sermos pessoas felizes, como é que eu posso ser feliz sentindo raiva de alguém? Sentindo ciúmes de alguém? Sentindo inveja de alguém? Sentindo rancor por alguém? Esses sentimentos estão sendo experienciados em mim, não no outro. Então, quando alguém me leva a esses sentimentos, na verdade, ele está me fazendo um favor. Porque daí, quando eu sentir algum desses sentimentos por alguém, eu devo me questionar. Por que que eu sinto raiva dessa pessoa? Por que que eu tenho ciúmes dela? Por que que eu tenho inveja dela? Por que que eu tenho rancor dela? Eu tenho que perguntar a mim, não ao outro. Uma outra maneira de experienciar isso é quem está com raiva é quem vai ter a pressão alta, quem vai ter o infarto, quem vai ter a gastrite, quem vai ter o colesterol. E aí o objeto da sua raiva não está tendo nada disso. Você está tendo. Isso é só um exemplo para dizer que quando nós temos a bodhicitta é quando a nossa mente se volta a essa grande jornada espiritual que é nos liberarmos da ignorância. Sendo que a raiz de todo sofrimento é a ignorância. Mas qual a raiz da ignorância? A raiz da ignorância é ignorar a natureza última dos fenômenos. Então, por exemplo, se eu tenho raiva de alguém, ou tenho inveja de alguém, porque ele tem uma xícara que eu não tenho. Vou pegar um exemplo besta. Ele tem uma xícara e eu não tenho. Eu olhar para o objeto
que gera em mim a inveja daquela pessoa. Eu vou chegar à conclusão que este objeto não existe. Ele existe, está aqui, eu estou segurando a xícara. Mas ele não tem uma existência inerente. Muitas causas e condições tiveram que se colocar junto para que essa xícara surgisse. Muitas causas e condições tiveram que se colocar juntas para que eu tivesse contato com essa xícara. Mais ainda, por que eu me apeguei a uma xícara? E por que agora eu tenho inveja de uma pessoa porque ela possui um objeto que eu não tenho? Sendo que a natureza do objeto em questão, que está causando todo esse conflito emocional entre eu e outra pessoa, não existe. Essa xícara pode se quebrar e na xícara não vai ser de ninguém. Mas o que se construiu na relação durante a inveja vai permanecer como sofrimento. Então, para que eu possa desconstruir todas essas raízes de sofrimento, é que a gente estuda o Dharma. A gente vai estudar o método pelo qual nós vamos estudar a natureza dos fenômenos, que os fenômenos não têm existência inerente, eles só existem e são experienciados devido às causas e condições. Eu vou estudar que, se eu me apegar ao objeto, o objeto vai gerar em mim uma percepção equivocada, baseada na ignorância, que vai me colocar em conflito com outro ser humano. Então, eu tenho que aprender a entender como que essas emoções aflitivas são construídas. E como que eu consigo desconstruí-las, não por reprimi-las, porque não vai adiantar nada, mas superá-las através do entendimento pleno de como que essa percepção surgiu em mim. E quem sustenta essa percepção? Sou eu mesmo. Então, por quanto essa visão equivocada do fenômeno estiver presente, eu sou vulnerável, todos nós somos vulneráveis a todas essas emoções aflitivas. Tudo bem? Então, quando minha mente se volta ao Dharma, ou seja, isso é a Bodhicitta, a minha aspiração é de desconstruir através do entendimento lógico, porque o Dharma em si é rico pela lógica. Então, você tem, por exemplo, na meditação Vipassana, que se chama a sabedoria discriminativa, a sabedoria do insight, a sabedoria da análise. Então, eu vou investigar, mas eu tenho que trazer comigo qual a motivação e intenção que eu estabeleço para mim mesmo para fazer essa jornada. Então, eu vou ter aqui a Bodhicitta. A Bodhicitta, ela diz respeito à mente que se volta ao Dharma. A Bodhicitta vai se tornar para todos nós o nosso, vou colocar entre aspas, objeto maior. Por quê? Se eu tenho o objetivo de alcançar a iluminação, esse objetivo não deve ser no sentido egóico, alcançar a iluminação para que eu possa ser capaz, que eu possa me habilitar a trazer benefício e felicidade a todos os seres. E por que eu faria isso? Vem uma das principais razões de tomar o refúgio. A principal razão de tomar o refúgio é compaixão. Então, eu tomo refúgio por compaixão. Ou seja, eu tomo refúgio por não, entre aspas, suportar, ver o sofrimento do outro. Então, eu tomo refúgio para que eu possa me qualificar como ser humano em poder ser causa e condição de benefício e felicidade a outros seres. E essa ideia, essa Bodhicitta, ela vai se expandindo cada vez mais, à medida que todas as limitações impostas pela minha ignorância vão sendo superadas através da compreensão que nos é oferecido através do método, ou seja, dos ensinamentos do Buda. Então, em resumo, a gente vai caminhando nessa jornada. Então, eu tomei refúgio e reconheci e desenvolvi a Bodhicitta. Essa Bodhicitta, ela se desenvolve num ato que se chama tomar o voto de Bodhisattva. Não vou me estender nos votos de Bodhisattva, mas é extremamente importante entender
que todos e qualquer um de nós, tendo tomado refúgio e desenvolvido a bodhicitta, ou seja, a intenção de alcançar a iluminação para que possamos ser verdadeiramente benéficos a todos os seres, e ao nos tornarmos benéficos a todos os seres, cada ação que surge dessa intenção, ela é causa e condição para a pacificação e a purificação das nossas próprias visões equivocadas, ou seja, a pacificação dos nossos karmas, a pacificação e a purificação dos nossos karmas, e, ao mesmo tempo, gerar mérito que vem como consequência das nossas ações em benefícios de todos os seres. Então, são as duas grandes acumulações, mérito e sabedoria, que, ao tomar refúgio e estabelecer a bodhicitta, agora, todas as nossas ações que são voltadas com o objetivo da bodhicitta, elas são causa e condição de geração de mérito e sabedoria. Quando nós tomamos essa ação, essa resolução, nós adentramos o caminho do Bodhisattva, que é um grande texto ensinado por Shantideva, que nos leva a uma compreensão cada vez mais ampla das nossas qualidades humanas, inerentemente humanas, da nossa espiritualidade humana, e independente de religião, religiosidade, a espiritualidade humana é inerente a todos e cada um de nós. Se quer que nós cremos ou não cremos, não vai fazer diferença nenhuma, porque a espiritualidade é inerente a todo e qualquer ser humano, e é exatamente por isso que todos e qualquer um de nós temos, independente dessa ou daquela religião, nós todos podemos alcançar a iluminação. Não é só quem é budista que alcança a iluminação. Qualquer ser que dedique a sua vida genuinamente, inspirado nessa vontade de que todos os seres se tornem livres do sofrimento, é um bodhisattva atuante na Terra. Então, todas as renúncias que uma pessoa faz para que ela possa ir ao encontro da necessidade do outro e se sentir verdadeiramente feliz de fazer isso, é um bodhisattva. Só que dentro da estrutura budista, isso é muito bem colocado para que a ação de um bodhisattva seja para nós altamente inspirador. E que as nossas ações também venham, de alguma maneira, inspirar a outros também. E nessa jornada coletiva, essa comunidade humana possa ir naturalmente, interdependentemente, sendo beneficiada. Então, para que eu possa começar tudo isso, tem esses passos que a gente dá inicialmente para estabelecer na nossa própria compreensão da maneira como nós vamos atuar no mundo. Nós temos que ter essa compreensão. Onde que nós nos colocamos? Por que nos colocamos nesse lugar? Qual o método que a gente segue? Mas, acima de tudo, qual a motivação e intenção que guia, né, que inspira nós agirmos desta maneira? Então, aí, nós temos a bodhicitta e as nossas atitudes no mundo inspiradas no caminho do Bodhisattva. Sendo que o Bodhisattva é todos e qualquer um de nós que seja capaz de renunciar ao seu ego, renunciar aos seus apegos. E aqui, de novo, não é renunciar porque alguém diz para você renunciar. A gente renuncia a tudo aquilo que a gente percebe, de uma maneira ou outra, que são obstáculos criados pela nossa própria falta de compreensão e que, de alguma maneira, nos impede de vivermos a vida que nós aspiramos viver. Então, de novo, como eu comecei a conversa, se todos nós temos a aspiração de sermos pessoas felizes, nós devemos olhar todos os dias nas nossas ações, se elas, de fato, produzem a causa e condição para a experiência de felicidade ou não. E todas as vezes que nós percebemos que não, nós devemos corrigir as nossas ações, do pensar, do falar
e do agir. Agora, existe algumas observações que a gente faz. Quando nós pensamos em felicidade, nós pensamos em felicidade no sentido imediatista. A que objeto nós atribuímos felicidade? Porque se nós vamos depositando felicidade em objetos mundanos, nós vamos perceber que com o tempo, mesmo que o objeto continue existindo, ele já não é mais a mesma fonte de felicidade como era no começo. Isso é uma coisa que a gente pode observar. Roupa, sapato, utensílios, que a gente brigou tanto para comprar, né? Fez lá um crediário 24 parcelas para comprar o sapato. Não durou um mês, eu não quero nem ver aquele sapato na minha frente e ainda estou pagando a conta dele. Né? Então, são exemplos que é legal. De repente eu estou aflito porque eu estou pagando uma conta de um negócio que eu nem quero mais ver na minha frente, já saiu da moda. Mas eu ainda continuo pagando a conta. É que nem a paixão, né? Paixão, a gente roda o cartão de crédito livremente. Passou 3 meses, a paixão foi embora e as contas da paixão ficaram por vários anos para pagar. E aí você culpa a pessoa porque você está tendo que pagar a conta, né? Mas o pior é que é assim que a gente faz. Vocês dão risada, eu sei, mas é assim que a gente faz. Então, se a gente quer explorar caminhos de diminuir essas questões todas, a gente deve pensar um pouquinho mais. Então, por isso que eu brinco com vocês. Eu falo, você vai no supermercado, vai no shopping, vai, né, com o seu famoso cartão de crédito. Quando algo te tentar, você deve minimamente se perguntar, eu quero ou eu preciso? Pelo menos você já dá uma chance de uma reflexão. Eu quero ou eu preciso? Né? E aí, vocês não vão brigar por causa disso. Né? Vocês podem conversar mais depois, né? Mas é verdade. Por quê? São essas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, que vão se tornando nossos hábitos, nós já não percebemos mais fazemos, mas também quando a gente chega no final de algum tempo, a gente fala, poxa, eu podia estar vivendo uma vida diferente dessa. Por que que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Quando eu já tinha decidido que eu não queria mais fazer isso. Então, esses são os momentos das reflexões extremamente importantes que nós devemos fazer. Muito bom. Então, estamos nós aqui falando sobre prática de sadhana. E o que tem a prática de sadhana a ver com tudo isso que eu estou fazendo, falando com vocês? Tudo. Tá? Tudo por quê? A história toda começa com a motivação e a intenção. Sempre vai começar com a motivação e a intenção. Então, se nós olharmos, nós nos aproximamos do Dharma, principalmente nós, né, ocidentais, que o Dharma não é uma coisa comum para nós, mas de uma forma ou de outra, as nossas conexões kármicas nos trouxeram e está aqui, a gente conheceu o Dharma, está aqui, a gente se inspirou no Dharma, a gente acabou se tornando simpatizante, estudante, de repente a gente toma um refúgio, e do refúgio, quando a gente toma o refúgio, como disse Sua Santidade, o 41º Sagyatrisha Matrish Rinpoche, quando você toma um refúgio, todas as suas possibilidades do Dharma estão agora disponíveis para você. Então, o caminho de você começar a estudar o Dharma é pelo refúgio. Agora que você tomou um refúgio, você estudou sobre o Bodhicitta. Então, agora você desenvolveu essa aspiração de tornar essa prática alguma coisa mais vívida para você. Então, dentro do caminho Vajrayana, você vai ser introduzido agora às iniciações. E agora vem o que é uma iniciação. Então, é importante a gente saber assim, você tomou refúgio, estudou sobre o caminho do Bodhisattva, recebeu os votos do Bodhisattva, estabeleceu o Bodhicitta. Então, agora você está a receber os ensinamentos mais extensos. E esses ensinamentos agora passam por uma coisa que se chama uma iniciação. Então, uma iniciação dentro do caminho Vajrayana é necessário. Agora, o que é uma iniciação? Algumas são extremamente elaboradas, como que nós tivemos agora em Kutenshain, Vajrayana. Outras são extremamente simples. Uma é mais poderosa que a outra? Não. Não é por aí que a gente olha essas coisas. Não tem mais ou menos poderosa. Uma iniciação é uma iniciação.
Uma iniciação significa o quê? Por exemplo, só como um exemplo, vamos tomar a iniciação do Buda da Compaixão, Chirenzi. Dentro das diferentes maneiras de tomar a iniciação de Chirenzi, algumas são mais complexas, outras são mais simples, mas o que importa dizer é o objetivo é o mesmo. Receber uma iniciação de Chirenzi significa que você desenvolveu a vontade, a aspiração de dar um incremento à sua própria compreensão do que é compaixão. Porque Chirenzi significa o Buda da compaixão. Mas também nós temos que entender que todo Buda, em essência, é um Bodhisattva. Então, se eu olho para Chirenzi, eu vejo todo o ensinamento de compaixão. Mas quando eu for colocar esse ensinamento na minha prática de vida, no meu dia a dia, com meus animais, com minha família, com os meus amigos, com aqueles que equivocadamente eu chamo de inimigos, e eu vou praticar compaixão com todos esses seres. Mas aí eu tenho que saber o que é compaixão. Compaixão, em conceito, significa que nós aspiramos que todos os seres, incondicionalmente, venham a se tornar totalmente livres do sofrimento sansárico. Ou seja, do sofrimento provocado pelas nossas ilusões, e as nossas ilusões, elas são sustentadas pela nossa ignorância. Então, quando nós aspiramos desenvolver compaixão e viver essa compaixão, nós estamos dizendo a nós mesmos que nós queremos desenvolver a habilidade de olhar para todo e qualquer ser incondicionalmente e aspirar que ele se torne livre de toda e qualquer experiência de sofrimento. Isso enquanto conceito, enquanto Buda da compaixão. Mas, para que nós possamos desenvolver as qualidades compassivas, nós temos que transformar isso em ação. A ação, ela é realizada pelo Bodhisattva. Então, este é o nome. Bodhisattva significa a ação da sabedoria última de um Buda. Então, Chirenzi, enquanto Buda da compaixão, significa a essência da compaixão. Mas quando eu olho para Chirenzi como Bodhisattva da compaixão, significa a ação no mundo com o objetivo final da cessação do sofrimento de todos os seres. Então, quando a gente toma uma iniciação, nós estamos na frente de um professor qualificado, seja o nosso guru raiz, ou seja, um professor qualificado a conceder a iniciação. A iniciação simplesmente significa que eu voluntariamente, intencionalmente, imbuído da mais pura motivação e intenção, quero desenvolver a qualidade compassiva em mim. Quero viver essa compaixão nas minhas entranhas. Eu quero ser capaz de olhar para todo e qualquer ser incondicionalmente e aspirar que todo e qualquer que seja a raiz de sofrimento, as causas e condições que estão presentes na vida dessa pessoa e que é experienciado como sofrimento, cesse. Então, quando eu recebo a iniciação, quando eu recebo a bênção do Buda da Compaixão Chirenzi, isso só vai funcionar em mim, não pela complexidade do ritual que possa existir ali. O que vai funcionar verdadeiramente é se a minha intenção realmente estava estabelecida naquele momento. Porque a iniciação nada mais é, em outras palavras, que uma bênção. Uma bênção que magnetiza, ou que expande um potencial que inerentemente sempre esteve em você. Esse é o que todos nós precisamos entender. Não é porque a gente recebe uma iniciação que a partir daquele momento essa qualidade está em mim. Essa é uma visão equivocada.
A iniciação, ela é um rito que simplesmente representa que você voluntariamente entende, intencionalmente entende, e desenvolve a motivação e a intenção de que tal qualidade que sempre esteve em você se expanda em sua capacidade plena. Que a inteligência, que o saber desta qualidade realmente se torne vivo em mim. É isso que significa uma iniciação. Então, independente da complexidade dela, se ela é uma iniciação de 2 dias, enfim, algumas são extremamente complexas, a raiz, o cerne, é a mesma. Então, nós devemos evitar de receber iniciação pelo oba-oba, que é um erro enorme. Ah, tal professor vai vir, vai dar tal iniciação. Uau! Eu quero ir lá receber. Não vai acontecer nada com você. Porque você não se preparou antes para entender o que era essa iniciação, do que diz respeito a essa deidade, que qualidade eu devo ampliar em mim, para que represente a iniciação que eu vou receber. Então, não é coleção de iniciação que leva alguém à iluminação. Essas são as conexões kármicas que nós podemos ter com essa ou aquela deidade, que possibilita que venhamos desenvolver a sabedoria inerente àquela qualidade. Por exemplo, estamos falando de compaixão. Então, qual é a sabedoria inerente à qualidade compassiva? Que eu preciso desenvolver. Então, sabedoria aqui, ela tem um espaço de compreensão que significa dizer assim, se há compaixão em mim, por que eu não consigo exercer? Se há compaixão em mim, e ela é inerente a todo e qualquer ser humano, por que eu não consigo exercê-la? Porque há uma ignorância, há algo que eu ignoro, ou algo que eu não compreendo, ou algo que é muito fortemente enraizado em mim enquanto preconceito, que me limita a expandir essa qualidade em mim. Então, eu aspiro a desenvolver essa qualidade totalmente. E é por isso que, intencionalmente, movido por essa motivação e intenção, é que eu busco receber essa iniciação. Então, o caminho é o inverso. Eu busco receber uma iniciação da qualidade que eu vou percebendo na minha jornada de desenvolvimento humano, que há em mim essa qualidade, mas eu não consigo exercê-la. Há vários bloqueios em mim, várias ignorâncias em mim, que eu gostaria de esvaziar isso, para que tal qualidade possa verdadeiramente florescer. Aí eu busco a iniciação. Eu busco um professor que me dê. Eu devo estudar o que é compaixão profundamente. Meditar sobre compaixão profundamente. Até que surja em mim uma vontade incomensurável de desenvolvê-la. Neste momento é que eu devo buscar a iniciação. Só que os caminhos, as jornadas não são sempre assim. Porque, geralmente, a gente sabe que vai haver uma iniciação e a gente vai atrás de receber. Mas o caminho correto é nós desenvolvermos cada vez mais a acuidade através da meditação sobre as limitações de qualidades que nós gostaríamos de desenvolver, que nós apreciamos como nós vemos em alguém, por exemplo, alguém, às vezes nossos avós, uma pessoa mais velha, nos inspira em determinadas qualidades que nós gostaríamos de desenvolver. Então, eu vou procurar saber sobre isso. Essa é a jornada dentro do Dharma. Eu vou estudar. Nós temos paramitas, por exemplo, né? E aí eu vou procurar a iniciação que possibilite em mim um compromisso comigo mesmo, porque a iniciação é um compromisso com você, sua própria livre vontade, receber a iniciação. A iniciação não é algo que eu devo buscar pelo oba-oba. A iniciação, eu não devo ver uma iniciação como agora eu chego na iluminação. Não é assim.
A iluminação, em última análise, significa nós erradicarmos do nosso contínuo mental a ignorância. E para que a gente venha erradicar a ignorância, nós vamos passar por processos muito refinados, que é a da renúncia a todas as nossas ações do pensar, falar e agir, que nutrem e estimulam que tal ignorância, essa que eu não quero mais ter, mas ela permanece em mim, porque quando eu vou ver as renúncias que eu tenho que fazer no meu dia a dia, do pensar, falar e agir, para que refreie o estímulo dessa ignorância permanecer no meu contínuo mental, quando eu vou ver o que eu teria que renunciar para fazer isso, não, mexeram na minha zona de conforto. Eu não vou renunciar a isso. Então, você permanece nutrindo essa experiência de sofrimento relacionada a essa ignorância, mesmo que você reconhece, mas talvez falta ainda uma motivação maior que libere você a renunciar à causa e condição que sustenta tal sofrimento na sua vida. Então, muitas vezes nós, já com mais idade, a gente consegue perceber que há coisas que a gente não gostaria mais de estar fazendo, mas a gente não consegue abrir mão. A gente não consegue renunciar. Então, o Dharma é um método extremamente eficaz, porque o Dharma, o cerne dele é acolhimento. Então, nós aprendemos que as coisas não precisam ser de hoje para amanhã, mas que haja a motivação e a intenção de que em algum momento eu seja capaz. Por isso que não há um tempo para a iluminação. O que há é uma aspiração para que na minha jornada, cada vez mais consciente, eu venha a ser capaz de renunciar a tudo aquilo que eu for identificando na minha própria meditação, no meu próprio familiarizar-se de mim mesmo e como eu me relaciono com o mundo, com o universo no qual eu estou inserido, para que eu possa ir esvaziando esses apegos, esses conceitos, preconceitos, e possa caminhar cada vez mais leve, simplesmente entendendo que a natureza de todos nós, em si, é feliz. O que não nos permite viver isso de família. É como o Buda fala. Nos ensinamentos, o Siddhartha diz, todos nós somos Budas em potencial. Há a budidade em cada um de nós. No entanto, nós não conseguimos vivê-la nesse exato momento, ainda, por causa da nossa ignorância. Então, à medida que, passo a passo, sustentando a motivação, que se chama bodhicitta, sustentando as ações que vão esvaziando esses hábitos e vão permitindo que as nossas qualidades cada vez mais inerentes vão surgindo, nós vamos nos tornando pessoas gradualmente mais felizes. Ou seja, nossa experiência de felicidade vai se tornando cada vez mais duradoura. Ela não é contínua e permanente, porque nós ainda temos vários processos a serem cada vez mais refinados, mas à medida que nós vamos fazendo isso, a sabedoria inerente à iniciação vai se estabelecendo. Muito bom. Então, dito isso, o que acontece? No livreto, esse que está lá no site, se você vier nessa página aqui, ó, olha aqui, tá? Então, Sua Santidade coloca um esqueminha, que é basicamente seguindo esse roteiro que eu estou trazendo para vocês. Depois de receber ensinamentos e iniciações, você assume o compromisso de fazer as práticas que está dando diariamente? Então, vamos lá. Se eu busco receber uma iniciação, há iniciações que têm samaya para o resto da vida. O que isso significa? E tendo recebido essa iniciação, eu tenho que fazer essa prática de meditação, de recitação do mantra, e como prática de vida, todos os dias. Ou seja, para que cada vez mais essa essência de sabedoria flua naturalmente em nós. Que não haja um grande esforço. Por exemplo, hoje, se a gente for querer ser compassivo com todo mundo, a gente tem que fazer um esforço enorme. Eu posso até racionalmente ser compassivo, mas interiormente eu continuo pensando, essa pessoa eu estou fazendo, mas ela não merece. Sabe aquela questão assim? Eu estou fazendo, mas ela não merece, mas eu estou fazendo. Né?
Ou seja, não flui naturalmente ainda. Mas você, tá bom, ela não merece, mas vamos lá. O Buda falou que ela é boazinha, né? Vai que eu consigo ver que ela é boazinha. Aí vai passar um tempo que você vai dizer, não era que ela era boazinha mesmo? Viu como ela mudou? Foi a sua primeira... Você quase pisou no Nirvana. Se você não tivesse dito, viu como ela mudou? Porque não foi ela que mudou. Foi a sua percepção que mudou. Quando você se liberou dos conceitos, preconceitos, ou seja, qual for se a ignorância presente ali, você conseguiu se liberar dela. Agora você vê a pessoa na natureza dela. Então não é ela que mudou. Então a primeira coisa que a gente vai se surpreender é que por quanto a gente permanece no mundo, esperando que os outros mudem, não vai rolar muita coisa. Porque o outro é aquilo que eu projeto nela. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Então, o outro surge para mim dentro daquilo que eu permito que ele surja. Então, por isso que eu digo, se eu tomei como exemplo a iniciação de Chelensik, o Buda da Compaixão, mas eu não abro mão de algumas pessoas porque elas realmente não merecem, então eu não estou nem chegando perto da compaixão. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer isso diariamente. Há sadhanas, há iniciações, que já está no próprio natureza da iniciação, como Revaja, Vajrayogini, Triratyasamvara. Essas são iniciações diárias. Agora, há iniciações que não têm o samaya. Samaya significa o compromisso. Não tem o compromisso de sadhana diário. Ah, então, essa é legal, não tem, né? Aí você, de novo, abre uma armadilha para você mesmo. Bom, se não tem compromisso de prática diária, por que eu tenho interesse de fazer? Porque se eu quero pacificar a minha própria ignorância, se eu quero oferecer a mim mesmo, todos os dias, um momento onde que eu ofereça a mim mesmo essa reflexão vai ser a hora que você for fazer a sadhana. Porque se você não fizer a sadhana, você recebeu a iniciação, mas se você não trouxer e não começar a trazer esse fluxo dessa sabedoria no seu dia a dia e permitir-se experienciar-se, pensar em compaixão, pensar na natureza do sofrimento, pensar em tudo isso, oferecer a você a perspectiva de olhar de uma maneira diferente aos outros seres humanos, de onde que você espera que venha surgir a sua budeidade? De onde você espera que aquela aspiração fundamental de ser feliz possa ter origem? Se você não está abrindo espaço nenhum para isso durante o dia, no seu dia a dia. Então, isso não vai acontecer. Então, há sadhanas, há iniciações que têm compromisso para o resto da vida, há iniciações que não há compromisso de samaya. Ok, mas por que então você foi receber essa iniciação? Se você não tem a intenção de praticá-la todos os dias. Agora, existe aquilo que é importante saber. Quando eu recebo iniciações, como eu expliquei uns minutos atrás, eu estou potencializando, eu estou magnetizando intencionalmente que a qualidade inerente àquela deidade, aquele Buda que eu recebi em iniciação, possa se expandir em mim. Primeiro eu tenho que reconhecer que eu já tenho essa qualidade. Agora eu tenho que ter a aspiração de que essa qualidade se desenvolva em mim. Por isso eu busquei a iniciação, por isso que eu busquei os ensinamentos, pré-iniciação, pós-iniciação. Então, pré-iniciação significa saber o que é compaixão, por exemplo, tendo como exemplo uma iniciação. Então, eu vou estudar o que é compaixão, vou ler sobre isso, vou pedir ao meu professor ensinamentos sobre compaixão, autocompaixão, e assim por diante. Ok.
ao saber, ao estudar, me inspirou mais ainda ter essa iniciação. Agora eu vou para a iniciação. Então, na iniciação, o preceptor vai, de novo, rever o que é compaixão, a motivação, o refúgio, a bodhicitta, prece os 7 ramos, as oferendas de mandala, as 4 incomensuráveis, os 7 ramos, que são todas as práticas preliminares de contemplação e recitação, até que eu chegue no cerne da iniciação em si. Aí, ele vai explicar sobre a deidade, a natureza da deidade, a visualização da deidade, em detalhes. O que tem no aspecto iconográfico, na pintura, na estátua, que eu não posso esquecer. Porque nada numa pintura, numa tanca, está ali por acaso. Toda a simbologia de cores, de posição de pétalas, do artefato na mão da deidade, mudras e assim por diante. Tudo ali tem um significado que dá suporte à sua meditação em compaixão. Então, durante a iniciação, o preceptor vai lhe dar um vasto ensinamento sobre isso. E aí vem a parte principal da iniciação, que é a abhisheka, que significa a bênção. Aí, naquele momento, essa semente da qualidade compassiva, que sempre esteve em você, ela é magnetizada. Por quem? Pela sua motivação e intenção. Pela bênção do professor, pela bênção do seu professor, que aspira que você desenvolva essa qualidade, mas quem vai ter a função de desenvolver isso é todos e cada um de nós. Então, na hora da bicheca, na hora da bênção, é quando se magnetiza pela bênção do professor, pela bênção da deidade, mas, acima de tudo, pela bênção da sua própria motivação e intenção e o compromisso que você assume para com você mesmo, que a partir desta bênção, que é o que a gente fala abhisheka, a iniciação, eu possa desenvolver essa qualidade em plenitude e com a intenção que essa qualidade venha me tornar um ser benéfico a incontáveis seres, incondicionalmente, e pelo tempo que o universo existir e nele houver seres em sofrimento. Porque nós estamos no caminho Mahayana. Então, o nosso refúgio, a nossa bodhicitta, é para que o último ser seja livre de seu sofrimento. Aí, você recebeu a iniciação. Pronto. E agora, o que eu faço? Então, agora vem o ensinamento pós-meditação, que é você sentar com o seu preceptor, caso o professor que você recebeu a iniciação seja um professor visitante, ou você tenha ido receber essa iniciação em outro lugar, mas você deve voltar ao seu professor local e com ele praticar e tirar todas as dúvidas. Aí se torna a sua prática diária. Então, mesmo que você tenha recebido uma iniciação que não tenha uma obrigação de vida inteira, mas se você teve a motivação e intenção verdadeira de receber essa iniciação, você vai espontaneamente e com muito regozijo realizar essa prática diariamente até o ponto que no Dharma, no Vajrayana, a gente diz que você alcança a realização da deidade. Você talvez entre até em retiro por alguns meses para fazer essa prática de forma unifocada e em isolamento. E durante esse retiro você pode desenvolver a realização da deidade. Ou seja, é um insight, uma realização, uma compreensão superior de como essa compaixão, essa qualidade compassiva atua no seu entendimento, no seu fluxo mental. Ou seja, aí a gente alcança a realização da deidade, a realização da iniciação. Não significa que você se tornou um Buda, não é isso, mas significa que você alcançou a realização da prática. Ou seja, a sua compreensão de compaixão se tornou de tal maneira, tão visceral, por assim dizer, que naturalmente você agora age com essa motivação, com esta compaixão, em todo lugar. Não vai fazer você um ET diferente, nada disso. Mas certamente fará de você
um ser humano muito melhor. Para si mesmo, naquilo que você aspira como felicidade e na sua capacidade de beneficiar incontáveis outros seres. Então, isso significa, né, a prática. Então, aí o Rinpoche coloca algumas questões. A princípio, você se sentiu motivado a realizar a sua prática diária, no entanto, se sente sobrecarregado? Então, a maior parte das pessoas, às vezes, procuram um número enorme de iniciações, só que elas vão chegar um momento que vai dizer assim, eu não dou conta de fazer tudo isso. Então, não há necessidade de receber toneladas de iniciação. Há professores extremamente compassivos, que oferecem um número muito grande de iniciações. Mas a intenção verdadeira deles é que esse grande número de iniciações possa possibilitar que alcance conexões kármicas com o maior número de pessoas possíveis. Conexões kármicas com uma iniciação significa que aquela iniciação tem para nós, para cada um de nós, diferentemente, cada iniciação diferentemente para cada pessoa, que vocês entendam o que eu estou falando, nos toca de maneira diferente. Então, pode ser que eu receba algumas iniciações que, afinal, eu não me conecto com nenhuma delas, com elas. E, de repente, há algumas que a gente se conecta. A gente tem uma vontade muito grande de fazer aquela sadhana. Então, essa é a sadhana que você deve fazer. Você vai ver que, comumente, os grandes professores vão dizer assim, não é o número de sadhanas que você faz. Você pode optar por uma sadhana e percorrer aquele caminho integralmente. Então, novamente, não é número de iniciações, não é número de sadhanas, mas aquela que você sente uma conexão e que você conversa com o seu professor e que comumente vocês elegem tal prática por um período. Então, aquela prática de sadhana, aquela qualidade daquela deidade, é necessário você praticar por um período para que os obscurecimentos do seu contínuo mental possam ser removidos pela bênção, pela qualidade inerente desta sadhana. Por exemplo, quando nós temos, por exemplo, se nós queremos desenvolver qualidades, né, de compaixão, porque nós temos raiva, ódio, rancores muito fortes, talvez o seu professor dê para você prática de Cherenzi, ou ele dê para você prática de Akshobhya, ou ele venha dar para você prática de Buddhadhamma, Vajrapani Buddhadhamma. Ou seja, a eleger qual iniciação receber e qual prática fazer é dessa relação muito próxima, que é uma da característica do budismo Vajrayana, aluno-professor. E aí, essa relação aluno-professor permite que esse desenvolvimento desse olhar, dessas qualidades, dessas potencialidades, venha se desenvolver, e aí as sadhanas, as iniciações vão sendo orientadas. Então, mais do que a gente correr atrás de uma iniciação, nós devemos perguntar para um professor, para o seu preceptor, essa iniciação seria bom eu recebê-la nesse momento, sim ou não? E não ficar magoado se ele disser que não. E também não achar que você é a cereja do bolo se ele disser que sim. Nós temos que manter uma conduta mental extremamente humilde quando nós falamos sobre isso. Porque nós estamos falando de qualidades búdicas, nós estamos falando daquilo que é a nossa qualidade última, de todos e cada um de nós, independente de ser ou não budista. Volto a dizer isso. Todos nós temos essas qualidades. O Dharma simplesmente é um método que permite que a gente identifique isso de uma maneira mais direta e desenvolva isso de uma maneira mais direta. Mas essas qualidades podem também ser desenvolvidas em qualquer outra cultura religiosa. Que a gente não desenvolva esses olhares sectários ou separatistas, porque isso só traz sofrimento, nenhuma ajuda. Então, quando você faz uma sadhana, você deve sempre consultar o seu professor. O que deveria ser melhor eu fazer? E ficar feliz se ele disser, continua o que você já está fazendo. Ah, mas eu queria... Continua o que você está fazendo. Quanto mais resistência você tiver em aceitar isso, significa que a sua prática não está fluida. No Vajrayana,
no caminho Vajrayana, essencialmente, é a relação aluno-professor. Ou você confia no seu preceptor, ou não. Então, não adianta você receber iniciações de preceptores que você não tem nenhum conhecimento. Porque uma das coisas que fortalece, que inspira a prática, é nós olharmos para o preceptor do qual nós recebemos tal iniciação e sentirmos profundo acolhimento, profundo respeito, plena confiança. Senão, também não funciona. Ok? Então, uma das coisas é como que eu me sinto em fazer minha prática diária. É um fardo? Oh, meu Deus, vou ter que acordar às 5 horas da manhã para fazer isso? Já não vai funcionar. É que nem quando a gente fala de trabalho. Se eu tiver que trabalhar, acordar aí, eu vou para aquele emprego, né? A gente adoece, mas não larga a mão do emprego porque o salário é bom, né? Então, são todos visões equivocadas. Então, a gente tem que ter qual a motivação. Então, as pessoas perguntam, que hora que você começa a meditar? Às 3h30 da manhã. Só se for você que é monge, né? Não, meu filho, é que nessa hora não tem barulho, eu estou tranquilo, minha mente está tranquila, ela está serena. Se eu for meditar depois que eu sair do trabalho, eu vou trazer todo o alvoroço do trabalho para a minha meditação. Eu vou demorar um monte de tempo para estabilizar a minha atenção até que eu possa meditar. Então, é a escolha de cada um, mas a gente deve ter um pouco de coerência em relação a isso. O que devemos fazer para receber as bênçãos dos nossos professores através da prática de sadhana? Eu acabei de dizer, primeira coisa, confiança. Receber somente iniciações de professores que você confia. Segunda coisa, perguntar ao seu preceptor qual a iniciação que ele acha que você devia receber. E aceitar com humildade a resposta que ele der. E seja qual for a orientação que ele der, aceite e acredite que é para o seu bem. Se não existir essa relação, pouco se evolui no budismo vajrayana. Nesse ensinamento, usando a prática sadhana como exemplo, a Sociedade 403 nos orienta sobre os desafios de encontrar o caminho do Dharma. Então, quando a gente percorre essas perguntas iniciais dele, é quando a gente vai poder se sintonizar numa prática de sadhana. Ok até aqui? Muito bom. Então, agora, para vocês em casa, vocês podem ler, reler tudo isso aqui. Mas, o que é importante dentro de uma prática de sadhana? Quando você vai fazer uma prática de sadhana, ela vem, praticamente todas elas, vão ter, primeira coisa, refúgio. Segundo, bodhicitta. Terceiro, a oração dos 7 ramos. Daí pode ter ou não oferecimentos de mandala, os oferecimentos do altar. Depois vem as 4 incomensuráveis, depois vem Om Subhavashi do Samadhavat Subhavashi do Ram. Ou seja, o Buda em si, nos seus ensinamentos, nos fala sobre 2 coisas fundamentais. Uma é falar sobre a realização do entendimento dos fenômenos. Por quê? Se nós voltarmos no começo da conversa e lembrarmos que nós temos a aspiração de sermos felizes e que na busca de felicidade nós acabamos construindo experiências de sofrimento. Então, a principal coisa que nós temos que lembrar antes de começar uma prática de sadhana é qual a motivação e intenção que me trouxe a fazer essa prática. Só que aí já passou por tudo que eu falei até agora. Eu já fui atrás da iniciação, já recebi a iniciação, entendi, tarará. Mas, quando eu vou fazer a prática de sadhana, essa que é o que eu quero trazer desse momento até o final da conversa, é o seguinte. Toda e qualquer etapa da sadhana é uma prática de meditação ativa. Vamos chamar dessa maneira, que talvez fique fácil para muitos entenderem. Por quê? Eu sentei, peguei minha sadhana, vou fazer minha prática. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é sentar e meditar. Primeira coisa, eu não devo começar a sadhana sem meditar antes.
Quando eu meditar em sadhana, eu vou me familiarizar comigo mesmo, com o meu corpo, as minhas sensações e assim por diante. Eu estou falando de shamatha inicialmente. Só nesse momento, aqui já me oferece uma oportunidade enorme de eu revisitar qual a motivação e a intenção de eu estar praticando o Dharma, qual a motivação e a intenção que eu busquei essa iniciação, qual a motivação e a intenção de eu estar realizando essa prática agora. Porque quando eu sento para meditar, automaticamente eu vou lembrar do meu renascimento precioso. Automaticamente eu vou me lembrar da impermanência. Automaticamente eu vou me lembrar da lei de causa e efeito e a morte. Então, só de lembrar disso, ancora em mim, ancora a ideia de pertencimento no momento presente. Então, quando eu vou pensar nesses 4 elementos, eu vou lembrar do meu renascimento extremamente frágil, extremamente raro, e que nesse momento da minha vida eu reúno todas as 18 condições para alcançar a iluminação, ou seja, para que eu experiencie mais experiências de felicidade, contentamento e regozijo do que sofrimento. Eu reúno as condições para fazer isso. Então, é um momento precioso. Essa vida é preciosa. Ela é rara, é frágil, eu não sei quando eu vou morrer, pode ser que eu morra agora, antes de fazer a prática. Ou pode ser que eu viva 100 anos. Então, como que eu gostaria de viver esses 100 anos? Segundo, eu vou pensar que tudo é impermanente. Talvez as causas e condições que hoje eu reúno para fazer tudo isso, pode ser que daqui a um segundo não esteja mais presente. Terceiro, lembrar que todas as minhas ações de pensar, falar e agir constituem um fluxo de lei de causa e efeito. Então, que eu possa sintonizar o meu fluxo mental de maneira que as minhas ações de pensar, falar e agir deem origem a mérito e sabedoria e cessem a origem de sofrimento. E, por último, saber que tudo é fíndolo. Então, que eu faça uso nesse momento. Então, se eu meditar nisso por alguns minutos, deverá naturalmente surgir em mim uma experiência de profundo e pleno pertencimento lúcido, sereno e consciente. Full awareness, como a gente fala em inglês, sobre este momento. E eu estabelecer isso firmemente. A partir do que eu fiz isso, aí a primeira coisa é o refúgio. No refúgio, eu vou lembrar do Buda, do Dharma, da Sangha. Novamente, isso traz em mim um frescor e me revigora na minha motivação e intenção. Em seguida ao refúgio, vem a bodhicitta, que a maior parte de nós diz, até que alcance a iluminação, né? Eu tomo refúgio no Buda, Dharma, Sangha, até que alcance a iluminação, para o benefício e felicidade de todos os seres sencientes. Então, eu estabeleci um objetivo. Esse objetivo deve ser sustentado pela minha motivação e intenção. Tudo isso é uma meditação que está acontecendo. Eu estou lendo o texto, muitos de nós já sabem o texto de cor, mas estou lendo o texto e eu estou meditando em cada palavra que eu estou dizendo. Ao fazer isso, todos os pensamentos mundanos, todos os pensamentos que não são meritórios, vão se esvaziando naturalmente. Porque a minha atenção, ela permanece unifocada em cada palavra que eu estou dizendo. E isso se torna um fluxo de pensamentos e de energia, de sabedoria dentro de mim. Tendo feito a bodhicitta, eu vou fazer a oração dos 7 ramos. São 7 etapas. Primeiro é a confissão e a última é a dedicação. Então, eu vou ler os 7 ramos e
meditar sobre eles, né? A homenagem ao Buda, a confissão, a aspiração, a súplica, o pedido de permanência, até chegar na dedicação. Então, eu vou pedir isso, mas mais do que pedir, como se eu estou pedindo alguma coisa externa, eu estou gerando em mim a aspiração de fazer isso. Então, eu presto homenagem à sabedoria. Eu confesso e me arrependo das minhas transgressões. Eu regozijo com as virtudes dos seres iluminados. Eu aspiro que eu desenvolva essas qualidades. Eu regozijo com essas qualidades. Eu peço aos Budas que permaneçam até que todo o sofrimento seja pacificado no mundo. Eu dedico as minhas ações e os méritos dela à felicidade, benefício, felicidade e iluminação de todos os seres. Feito isso, eu posso fazer o oferecimento de mandala, que significa um ato de incomensurável generosidade, e, ao mesmo tempo, um ato que revela para mim a interdependência. Então, para que todos os seres fazem parte dessa prática junto comigo, eu trago todos esses seres para esta mandala de oferecimento, e eu regozijo com o fato que todos os seres, em última análise, possam alcançar a iluminação. Então, geralmente, a gente pode fazer uma oferenda de mandala simples, como a Tisha ensinou, por exemplo, dizendo, nesse chão, lavado com águas perfumadas, coberto com flores, ornamentos preciosos, sem nada faltar, eu ofereço meu corpo, méritos e riquezas acumulados desde um tempo sem princípio, juntamente com o mundo Semeru, os 4 continentes do Sol e a Lua, tudo isso ofereço a vós, Buda Vajradhara, para que todos os seres venham se tornar livres de todas as causas e condições de sofrimento. Que todos os seres alcancem a iluminação. Então, até aqui, nas sadhanas, eu estou fazendo as práticas preliminares. Isso chama as preliminares. Que, em última análise, tudo que eu falei até aqui, significa também o Mantra. Né? Então, a partir daí, o que eu fiz? Eu pacifiquei e purifiquei o meu próprio contínuo mental. Criei pensamentos e imagens na minha mente, na visualização, de coisas meritórias e virtuosas. E incluí nesse lugar todos os seres, incondicionalmente. Mas sempre eu começo pelos meus pais, porque eu devo aos meus pais a gratidão por esse renascimento e por tudo que eu tenho recebido nesse renascimento. E o potencial que esse renascimento traz em si, de eu poder alcançar a iluminação e poder ser causa e condição de benefício e felicidade a todos os seres. Então, tudo começa por agradecer os nossos pais. E, ao longo dos nossos sucessivos renascimentos, lembrar que todos nós já fomos pais uns dos outros. Então, o amor e a atribuição que eu tenho por esse pai e por essa mãe, eu devo estender a todos os seres, reconhecendo que, em algum momento, ao longo da minha existência, nós já fomos pais uns dos outros. Então, entenda que você está ampliando cada vez mais aquilo que é ilimitado, que é a sua mente, a nossa mente. A nossa aspiração ela é ilimitada. A nossa capacidade de produzir benefício e felicidade a todos os seres é ilimitada. Limitado é o nosso ego. Então, a desconstruir o ego, desconstruir o egoísmo, deixar que a nossa mente flua infinitamente para o benefício e felicidade de todos os seres. Independente de nacionalidade, de credo, queira, não queira, independente. Então, até aqui foram as práticas preliminares, que está em toda e qualquer sadhana. E as práticas preliminares, ela tem 2 razões únicas, mérito e sabedoria, que são as 2 acumulações para que a nossa mente se livre, né, se torne absolutamente livre da ignorância. Então, a partir desse lugar, nós recitamos um mantra que significa que tudo se dissolve em vacuidade.
e deixamos que a nossa mente repouse nesse espaço de infinita luminosidade e espaço, onde não há nada, nenhum pensamento elaborativo, apenas, nem elaborativo, nem discursivo, nada, apenas repouso na natureza luminosa da própria mente. Chegamos nesse lugar através das preliminares. A partir dessa vacuidade, desse vazio luminoso, surge, em sua própria natureza, aí a deidade, no caso que ele está dando como exemplo, Cherenze. E aí tem toda a descrição na sadhana de como nós visualizamos isso, mas lembrando que sempre que nós visualizamos que deixa surgir na nossa mente, surja, né? Cherenze, não é sólido, é simplesmente radiância e luz. E aí a gente adentra nas especificidades da sadhana, que eu não vou trazer aqui, da visualização, o que tem na visualização, quais os artefatos, pétalas, lótus, enfim. Visualizar isso nítido, claramente, como se de fato, e de fato é, ele está presente no seu contínuo mental. E a partir disso, qual é a qualidade que se desenvolve? No caso, compaixão. Então agora eu vou meditar em compaixão. Vou permitir que essa compaixão flua. Então, eu já estudei filosoficamente o que é compaixão, já observei psicologicamente o impacto de fluir da compaixão no meu contínuo mental, em remover os obstáculos dos conceitos, preconceitos e assim por diante. Tudo isso se dissolve no fluxo contínuo do néctar da compaixão. E nisso, tendo desenvolvido essa visualização, então a gente recita o mantra que foi dito durante a iniciação, que nós recebemos oralmente na transmissão do Lung, do nosso professor, e a gente agora sustenta. Aí vem a prática de shamatha, a habilidade de desenvolver uma visão, uma concentração unifocada. Então, eu estou olhando para Shirenze, estou vivendo a virtude da compaixão em mim, e estou repetindo o mantra. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço estão em uníssono, numa única meditação, com um único objetivo: desenvolver a habilidade, a qualidade compassiva para comigo mesmo, para com todos os seres, incondicionalmente. E porquanto eu permanecer na meditação, recitando o mantra, a minha mente, o meu foco está estável, o fluxo da minha respiração harmonioso, meu corpo totalmente relaxado. E há em mim, em todo o meu ser, um sentimento de profundo contentamento e gratidão de poder estar fazendo isso nesse momento. Então, essa é a prática de sadhana. Com essa maneira correta de praticar. Então, aí você faz o número de acumulações de mantra que você tem assumido o compromisso de fazer. No final, você senta, aliás, você já está sentado, né? Você simplesmente relaxa totalmente. Sem nenhuma elaboração, sem nenhum som, nada. Simplesmente permita-se viver aquilo que ressonar em você. Por alguns momentos, permita-se a experiência. Ou viver a bênção, como você pode também falar. Entender que é um fluxo de bênção. E no final disso, aí tem as orações finais, mas a principal coisa, aquela que não pode faltar, é a dissolução da visualização. Então, toda essa visualização agora se transforma em néctar, que se dissolve em todo o seu ser e que se expande de você para todo o universo em benefício de todos os seres. E a parte que não pode faltar é dedicar o mérito. Então, no final, você deve dizer algo parecido com isso. A vós, Budas e Bodhisattvas, seres iluminados, agradeço pelas bênçãos recebidas durante essa prática e eu dedico todo o mérito que eu possa aqui ter gerado à iluminação e felicidade de todos os seres.
Isso não pode ser esquecido de maneira alguma. Porque acabou a sua meditação, acabou a sua prática. Se algo acontecer e você tiver uma atitude, né, de bravejar, xingar, enfim, né, sei lá o que acontece, em um segundo você exaure todo o mérito que você gerou durante a sua prática. Então, para evitar que isso aconteça, você deve dedicar o mérito. Quando você dedica o mérito, é mesmo colocar uma gota em um oceano. Então, ali ele está. Ali ele não se perde. E aí, você dedica o mérito, pronto, terminou a sua prática. Agora, o próximo passo é levantar e ir para o seu dia. Ir para o trabalho, cuidar da família, cuidar dos filhos. Mas trazendo essa experiência, trazendo essa vivência compassiva, e deixe que ela se expresse no seu sorriso, no seu olhar, no seu abraço, no seu carinho, na sua ternura, na sua compreensão. Se permita viver isso para com todos os seres. Aí, a sua prática realmente se fortalece e é objeto de profunda transformação e liberação do sofrimento. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, aqui no texto, o Rinpoche vai falar sobre tudo isso, né? De uma maneira super gostosa, muito alegre. O Rinpoche é muito positivo, construtivo, enfim. E aí vocês todos podem usufruir, né? Dessa orientação de como praticar, né? Da maneira correta e viver essa experiência, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês melhor na compreensão do que é receber uma iniciação, de como que eu devo me aproximar de receber uma iniciação, pensar e refletir se essa iniciação, seja qual for, faz sentido na sua vida nesse momento. Não há pressa. E também, é como a maior parte dos meus professores sempre disse isso, basta uma sadhana, bem praticada, para alcançar a iluminação. Porque todos os ensinamentos do Buda têm o mesmo potencial de nos liberar da ignorância que produz sofrimento. Então, não é a complexidade da sadhana, mas a sua motivação e intenção de receber a iniciação, de viver os ensinamentos que diz respeito a essa iniciação e de carregar a prática, né, por muito tempo. Para que você pense que uma iniciação é um caminho. Pense a iniciação como um caminho. Sabe? Uma estrada. E a gente tem que viajar naquela mesma estrada várias vezes para conhecer todos os detalhes do entorno daquela estrada. Então, sadhana é algo que a gente pratica todos os dias para reconhecer a natureza da deidade, para reconhecer a natureza das qualidades imanentes daquela deidade. E, acima de tudo, vir a se convencer que as qualidades da deidade, as suas qualidades, jamais foram separadas. Elas são únicas, são unidas, sempre foram. O que não nos permite viver essas qualidades é a nossa ignorância. Então, a ignorância é o que nós temos que eliminar. E as práticas de sadhana têm como objetivo nos ajudar nessa compreensão. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Vou falar boa noite para vocês. Obrigado pelo encontro. E aqui vou deixar uma sugestão, um pedido, na verdade. Dia 24 de julho, de agosto, vai haver a transmissão, a iniciação, a transmissão e ensinamentos muito raros. Sua Santidade, o 41º Gongwa Trisha Rinpoche, vai conceder que é a iniciação da Guru Yoga de Sakyapandita por Manjushri, através das bênçãos de Manjushri. Para aqueles que têm a escola Sakya como sua prática, como sua escola, sua tradição de prática, eu peço que vocês não percam essa oportunidade de receber a Guru Yoga de Sakyapandita
diretamente de sua santidade como Trishim Rinpoche, reconhecendo que sua santidade é a emanação de Manjushri diretamente. Então, é uma oportunidade raríssima e eu fortemente recomendo que vocês ouçam esse ensinamento. Ele vai dar de manhã a transmissão da Guru Yoga e de tarde os ensinamentos sobre o detalhe da prática da Guru Yoga e de Sakyapandita. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês. Ele vai dar várias outras nesses dias, do dia 23 até o dia 27, mas essa é uma que, se vocês tiverem que optar só por uma, por razões de trabalho, que seja, então que seja essa do dia 24. Tá bem? Então, uma vez mais, vamos dedicar o mérito juntos. Então, a vós, Budas, Bodhisattvas e seres iluminados, agradecemos pelas bênçãos recebidas durante essa prática e dedicamos o mérito aqui gerado à eliminação de todos os seres sencientes. Possa a doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, quanto sabedoria e compaixão aumente nessa e vidas futuras. Possamos todos trabalhar sem cessar para o benefício e felicidade de todos os seres. Possa a vida de todos aqueles que sustentam e mantêm os estamentos do Dharma ser longa e estável com o standard da vitória. Possa a vida de todos aqueles que praticam esse ensinamento ser longa, e que por sua prática todos alcancem a iluminação e se tornem livres de todo o ciclo de sofrimento. Uma linda noite para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.